A pessoa joga com a inteligência do cliente ou com a inocência do cliente. Então, você querer colocar ética no mercado, pode ser aqui, pode ser no mercado da Augusta, pode ser no mercado onde for. É muito difícil. No comércio, ética é uma palavra meio difícil de ser dita. Já falei por mais de uma vez que nós não devíamos ficar aqui por tanto tempo. Eu acho que o código de ética principal é: estamos nos divertindo, gente, cuidado. Vai com calma, é um jogo. Acho que esse é o principal código de ética. Minha mulher sempre fala assim: você não pode entrar num lugar vazio que você sempre encontra como encher. Porque vou fazer feira e comecei daqui a pouco encher aquele quarto. E depois outro quarto, então vou sempre. Hoje em dia tem 2 casas cheias. E não pode entrar. Porque putz, isso é interessante, isso vale a pena, isso eu gosto. Eu, quando fiz o serviço militar na Espanha, e tinha o Franco, e eu falei, não fico um dia mais com esse homem aqui. Então eu procurei a ONU, aonde que eu podia ir. Então eu escolhi a Austrália, era tão longe naquela época que não tinha aviões, então eu falei, eu vou no Brasil. Porque sempre tinha gostado, desde criança, gostado do Brasil. Tenho 78 anos quase e nunca parei. Você trabalha numa loja e é a coisa mais aburrida que tem. Porque você precisa dos outros que venham te buscar. Aqui não é os outros, aqui a gente se encontra, bate um com o outro. É o dia inteiro com pessoas que você nunca viu e troca 1001 ideias. Ela fala, para de conversar, fica quieto, não sei o quê. Porque você é uma conversa constante com pessoas estranhas e cada um tem uma ideia, um motivo, uma lembrança de alguma coisa. Tem menorzinhos, né? Tem mais. Aí tem uma infinidade de modelos, tem mais pro lado de lá, se a senhora quer ver. Pra mesmo tem bastante, tem assim vazados, tem conchinhas do outro lado. Eu tô tão acostumada que o domingo que eu não venho, que é raro eu faltar, eu sinto diferente. Eu fico meio perdida, aqui é muito gostoso. Praticamente um vício, tá? Você está sempre tendo uma oportunidade de conhecer gente nova. Um domingo desse passado houve não pôde ser montada a feira, a prefeitura pediu para não montar, então não montou. Eu fiquei perdido, eu adoro isso aqui, eu gosto de vir aqui bater papo com o pessoal, divertir. Se eu ficar em casa um domingo, eu fico doida. Agoniada, eu fico doida para vir para cá. Toalhas bordadas à mão, Ilha da Madeira, italianas e Macau. Cristal, prata, vidro, sei lá, objetos de arte, óculos antigos, medalhas de época. Eu sempre gostei de antiguidades, então eu comecei comprando nas feirinhas. Só que chegou um momento que eu tinha um excedente muito grande. O que eu faço com esse excedente? Aí eu comecei a fazer o que todo mundo fazia, arrumar uma banquinha e vender o excedente. Aí isso vira um vício. É uma coisa que você não consegue largar. Tem várias feiras de antiguidade, tem uma no sábado especificamente e no domingo. Eu faço só no domingo. Então o resto da semana, na segunda eu descanso, que seria o meu domingo.
Terça, quarta, quinta, sexta e sábado eu garimpo. Às vezes a pessoa chega aqui e fala assim, eu tenho um monte de coisa lá para vender em casa, a gente vai na casa da pessoa. Como eu tenho uns puxadores em casa que reformaram um móvel ou mexeram com isso, e eles vêm me oferecer porque eles não sabem o que fazer com isso. Primeiro, você tem que entender, você tem que saber o que é e se existe mercado daquilo. Agora, o principal não é você vender, o principal é você comprar. Tem que saber comprar. Quanto mais barato você comprar, mais barato você pode vender e mais rápido você vende. 096 72. Hoje eu vi um filtro já. Muita coisa você vai comprar, você nunca vai desfazer, você nunca vai conseguir vender. Mas na maioria você descobre que tem um cara, por exemplo, que coleciona uma máquina fotográfica, que coleciona canivete, coleciona isqueiro, o cara que gosta de cristal, de louça. Alguma coisa sempre, às vezes você compra errado. Mas por isso também tem livros, né? Tem livros. Que a gente compra. Eu tenho livros. Para saber. Para saber a época, principalmente quando é peça de prata de lei, essas coisas, aí a gente tem os livros e tal, a gente vai pesquisar, saber a época, tudo direitinho. Você procura um amigo mais entendido para perguntar também. Você está sempre aprendendo. Quando eu não sei, eu pergunto, não tenho vergonha de perguntar. Nesse ramo você tem sempre que estar estudando. É lógico que quer ganhar dinheiro, né? Como tudo nesse mundo, se você não tiver conhecimento, você é sempre enganado. Procuro ter mercadoria de procedência. Se amanhã depois você me perguntar onde você comprou isso, eu tenho o endereço, o nome da pessoa e sei quem foi que me vendeu. Em tudo, todas as coisas tem preço e eu faço questão de estar escrito original, se é de ferro, se é de cobre, se é uma coisa única, se é rara. Tem ali dois relógios pendulete. Relógio pendulete é aquele relógio que fica balançando, tem um elefante e tem uma escultura. Aquele ali, a China comprou muito aqui há 5, 6 anos atrás, levou e copiou. Mas ele tem um diferencial, o antigo do novo. O antigo, os pinos traseiros de acerto e de corda, um é sobreposto, um é bem em cima do outro. O chinês é um fora do nível do outro. Então se diferencia, sempre tem uma diferença. O conhecedor não cai, o cara que coleciona, o cara que conhece não cai. Agora um leigo cai, o leigo cai pelo preço. Um antigo, um pendulete, por exemplo, um antigo bom custa R$2.500, R$3.000. Um chinês é R$400. Vamos colaborar para chegar vivo lá nos States? Ou vamos morrer aqui dentro de casa mesmo? Que risco que a gente tem para discutir depois de 3 semanas aqui dentro? Se Deus quiser, logo o resgate estará chegando. Pode ser que a gente já esteja infectado, pode ser que a gente já esteja alguns minutos de se explodir. Afinal de contas, né, o que é esse tal de LARP, né? Então, o que a gente vai jogar? Um live action roleplay, certo? É um jogo de interpretação, um jogo de representação de papéis, né? A gente também fala que é uma arte participativa. Cada um de vocês aqui é responsável pela história que vai acontecer. O LARP ele é uma mistura de jogo de representação de personagens com uma arte participativa. Tem muito mais ação, tem muito mais sentimento, tem muito mais história. O RPG, os jogadores eles estão ao redor de uma mesa declarando as suas ações, né? E no LARP, os jogadores eles estão representando fisicamente, atuando de uma certa maneira, poderia dizer assim, ao representar seus personagens, né? Existe até uma discussão se LARP é ou não é arte. Para mim, LARP é arte e é mesmo, assim, é um pedaço do teatro. Conta pra mim quem que é esse personagem. Oi? Conta pra mim quem que é esse personagem. Eu sou uma veterana de guerra do Afeganistão, sou casada, mãe de 3 meninos e meu marido... Não, eu sou filha de um agricultor. Meu objetivo, liderar a operação de reféns dos americanos. Deve garantir o sucesso da missão, evitando que mais baixas aconteçam e mantendo a segurança dos terroristas. Cada um recebe um papel contando quem é o seu personagem, quem ele já conhece. A gente vai se apresentar quem é aqueles que deveriam se conhecer no jogo. É através dos próprios personagens que os jogadores recebem que essas histórias vão sendo construídas. Então são os próprios jogadores, ao interagirem, que sustentam essa narrativa. Eles te dão uma situação, eles te dão um personagem, eles te dão geralmente um objetivo.
Todos apresentados começam a jogar. Chega num determinado ponto, se encerra o live e fala, ó, acabou, gente. Aí senta todo mundo e vai explicar, ó, aconteceu isso, você não estava vendo, mas ali estava acontecendo tal coisa. Explica tudo que rolou na ação e dá o desfecho final. Agora, a última coisa antes da gente ir para o espaço é a caracterização. Você vai pegar a galera que gosta de jogar Dungeons & Dragons. É a galera que gosta de ir pra guerra, de matar, de ser um bárbaro, de soltar magia. É uma coisa, quase um videogame ao vivo. Tem gente que gosta da linha de contar histórias, então são vampiros, são lobisomens, tem toda essa coisa. Tem gente que gosta de uma coisa papo cabeça. Aqui, por exemplo, o pessoal do Boi Voador. O pessoal do Boi Voador é papo cabeça. Você vai ver um live dos caras, eles estão discutindo ditadura, eles estão discutindo repressão, eles estão discutindo psicologia, natureza humana. Então já é um live que vai entrar nesse negócio. De todo modo é um jogo. Então tem a diversão ali. Mas ele tem outros fundos. Aí depende daquilo que você quer, do que você está disposto. Eu não quero que nada aconteça com essas pessoas, mas antes de qualquer coisa, nós temos um país para zelar. Ele parece um psicodrama? Ele parece um psicodrama, mas ele não é um psicodrama, né? Ah, ele pode ser usado para formação, para alfabetização, a gente já usou ele para ensinar história, usamos ele numa empresa, ele serve para várias coisas, serve, mas acima de tudo ele é um jogo. Então a principal função dele na minha vida é diversão. Uma pessoa que eu nunca vi na vida tem que ser meu irmão, tem que construir uma história com ele em 5 minutos, então vamos lá, sabe? Você sai do jogo adorando aquela pessoa e você nunca nem sabe o nome direito, assim, é muito, muito legal. Então no LARP você se entrega muito, você se mostra muito. E é difícil, depois de ter uma relação tão próxima com uma pessoa, você não criar um vínculo de amizade, você não criar uma empatia com essa outra pessoa. É uma amizade mesmo, assim, a gente joga de 15 em 15 dias, uma vez por semana, a gente tá sempre tentando fazer alguma coisa. É curioso, né? Porque eu, como observador tarado por futebol, com amigos no meio, já fui vice-presidente da Democracia Corintiana, não estou metido na área política do futebol desde aquela época, até porque essa é uma área onde eu discordo de 98% dos princípios éticos, né? Agora é curioso, porque no futebol, por exemplo, você tem alguns, no jogo, dentro do jogo, por exemplo, algumas coisas do quadro ético que depois vão sendo distorcidas. Uma coisa do quadro ético que, teoricamente, tem sido em alguns momentos muito distorcida é o famoso fair play. Você tem uma utilização do fair play, de vez em quando, inadequada, interesseira, demagógica. No futebol você tem muito isso e é complicado falar da ética do futebol, onde você tem que manter a ética, mas não tirar alguns componentes sagrados do futebol, como a provocação. Eu não sei até que ponto dá para defender o centroavante da pelada, que antes do escanteio enche a mão de areia para jogar no rosto do goleiro. Claro que não dá. Mas dá para defender 5 dribles seguidos no mesmo zagueiro para desmoralizar a defesa. Então é complicado de falar de ética no futebol. Aliás, está complicado falar de futebol no Brasil. Futebol é uma coisa que, não sei se você lembra, uma coisa que tinha antigamente aqui no Brasil, era muito interessante. Mas eu acho que aconteceu uma coisa que foi muito maluca, porque quando a gente perdeu em 82 com a ideia do talento, e perdeu em 86 com a ideia do talento, já um talento um pouquinho cansado, e depois ganhou em 94, com a ideia de que não precisava o talento graças ao Romário, a gente não arrumou o futebol brasileiro. Gostaria de pedir que você não abrisse essa porta
Se formos abrir essa porta e fazer alguma coisa lá dentro, vamos fazer isso em comum acordo de todos aqui. Está entendido? Entendido, gente. É muito comum até num LARP, numa determinada situação entre dois personagens, alguém chorar, alguém ficar tocado emocionalmente, ou mesmo ficar muito contente com uma coisa que aconteceu com o personagem dele, né? A gente busca os nossos limites, a gente busca os nossos extremos. Quando a gente joga LARP, a gente está tentando chegar no nosso limite, chegar no limite do nosso sentimento. O LARP ele pode ser uma experiência emocional intensa, né? E acho que como qualquer experiência emocional intensa nas nossas vidas, a gente tem que ter maturidade para lidar com elas, né? Quando a pessoa perde isso, eu acho que ela perde um pouco o pé do que ela está fazendo lá. E acontece como esses casos que houveram anos atrás, que contribuíram para uma péssima imagem da RPG, como o cara que matou o outro com uma mordida na jugular achando que era um lobisomem e coisas assim. Então nunca ir pro radicalismo e lembrar sempre, é um jogo. Eu não vejo um perigo na coisa, principalmente comparando com qualquer outra atividade. Mas dá para entender responsabilidades nesse processo, né? Se a organização oferece um personagem para um jogador, ela tem que estar preparada para dar suporte para esse jogador, para esclarecer esse jogador e para lidar com ele, né? Então acho que depende de ter maturidade, de reconhecer qual que é o tipo de jogo que você está jogando, qual tipo de jogo você está preparado para jogar e como passar por aquela experiência de uma maneira que, por mais intensa que ela seja, você consiga voltar dessa experiência e refletir criticamente sobre ela. Acho que como em qualquer coisa que você faz na sua vida. Com relação à ética, já teve casos, não vou dizer que beiraram, é uma coisa assim, o que você faria em uma situação dessas? E daí é que você conhece a pessoa. Porque uma pessoa sem ética vai agir sem ética, uma pessoa com ética vai agir com ética. Então, no LARP, você consegue conhecer muito isso sem precisar pôr em um ambiente real. São vidas! Nós estamos há 3 semanas. A água, sangue e destruição nesse lugar. Você, assim como eu, serviu há 30 anos atrás no Vietnã. Você, assim como eu, já serviu em outros lugares. Não é bem um código de ética, é mais um acordo de marceneiro, vamos dizer assim, como que é o Prado que tem o termo melhor. É um acordo de convivência, vamos dizer assim. Por exemplo, eu não posso ultrapassar o limite da outra pessoa. Sabe, assim, existe um limite, existem regras claras. Eu não posso encostar numa pessoa se ela não quiser, entendeu? Eu não posso machucar uma pessoa, mesmo em alguns jogos que permitam um pouco mais de violência, é acordado que se a pessoa não quiser, não vai acontecer e acabou, entendeu? Então você tem, por exemplo, palavras de comando, palavras de segurança. Então se chegar num determinado ponto que eu não quero, eu digo pare e para. Esse é o acordo mais básico que existe. Em todos os jogos, assim. Mas o que é importante frisar é que é uma experiência coletiva, colaborativa e que todo mundo que tá ali para uma coisa que tá combinada entre todos, né? Pegar alguém de surpresa numa dessas coisas, aí sim eu tenho que concordar, isso seria uma falta de ética, né? Tipo, surpreendê-lo, enganá-lo, ludibriá-lo. Não, assim, é um acordo que é estabelecido. O pessoal do RPG até tem um nome para isso, que é o contrato social, né? Então é estabelecido um contrato entre as partes. E entre as partes não é entre o jogador e a confraria, ou entre o jogador e o organizador, não. É entre cada um dos jogadores com os outros jogadores, né? Então você vai para essa experiência, tá todo mundo concordando com determinadas coisas. E se sai, né, se alguém descumpre o combinado, então esse é um caso que tem que ser visto isoladamente. E eu digo, não só pela organização, mas por todos os participantes. Porque todo mundo que está embarcando ali está embarcando junto. Lembrando que o LARP Sombras da Guerra é um LARP que foi criado para falar sobre essa questão do horror da guerra. Assim, a gente vai trabalhar muito psicológico, é um LARP mais tenso, né? Você coloca a pessoa em uma situação extrema em que ela tem que tomar uma decisão, né? É o breakpoint, né? O que você faz? O LARP é um exercício onde você se permite estar no lugar de outro, né? Você se coloca voluntariamente no lugar de outra pessoa. E essa é uma experiência transformadora tanto para quem está jogando LARP quanto para quem está criando, né? Eu era muito tímida, eu tive problemas no trabalho por ser tímida, perdi um trabalho porque eu não conseguia socializar. E isso me ajudou a sair da minha reclusão social, né? E começar a ser mais sociável, não só no LARP, mas com os outros, né?
E é um exercício de percepção do outro, de escuta, de ter a cabeça aberta, né? E permitir-se pensar de maneiras diferentes, se colocar em posições diferentes, que acho que traz muitos benefícios assim, né, na nossa vida cotidiana, né? E o LARP me ajudou a lidar com sentimentos que eu não conseguia, entendeu? Eu era um inquisitor. Então a minha função era punir, encontrar problemas e punir as pessoas. E foi um personagem que eu fiz muito bem, isso foi assustador. Então você tem umas coisas que acontecem no jogo que são muito loucas pra você ver um lado da natureza que você não conhece às vezes. Eu não conhecia esse meu lado. Eu, quando jogo, eu procuro esse ponto. Um ponto onde a experiência vai me oferecer uma coisa maior do que uma historinha pra contar, mas uma vivência realmente emocional pela qual eu esteja passando. Divertido da história, quando você chega, você monta, você arruma. Na hora de ir embora, você achar os espaços para colocar tudo que você trouxe. Eu jamais vendo uma coisa que eu não sabe o que é. Eu falo para a pessoa, se você não tem certeza, não compra. Eu prefiro que você não compre e saia daqui satisfeito. Eu não vendo. Ou eu faço como eu fiz agora. Um rapaz quis comprar um flash meu e perguntou, tá funcionando? Eu não testei, eu não pus pilha, tá limpinho. Tá... Falei, você leva. Se não estiver funcionando, você me devolve. Se tiver, semana que vem você me paga. Acabou. Então, para mim, isso eu joguei com a ética, porque eu não falei para ele, não, você me paga, se não tiver, você devolve. Eu falei, não, você leva. Se tiver funcionando, você me paga a semana que vem. Isso que eu falo é respeito com o cliente, com o amigo. Ética, isso. Porque se eu fizer isso com o cliente hoje, amanhã ele vem aqui e fala assim, não, ele me ajudou, vou lá, preciso de tal coisa, eu sei que ele tem, ele compra. Então a gente vai sempre procurando manter essa honestidade. Respeito é difícil. É mais semelhante. A prefeitura achou mais prático e aí colocar esses tapumes, botar esse negócio e assim. Porque você faz. Não dá certo. Eu bebi um pouco do Tem os desonestos também que às vezes vende, fala que é antigo e a pessoa não conhece e compra por antigo e não é novo. Pela nossa associação é permitido 20% de peças novas. Tá? Só que tem gente que infelizmente coloca mais que 20%. Se as pessoas não se unem e procuram ter qualidade, ter um pouco de decência, se não faça o seu, que é a feira da madrugada, onde tudo é contrabando, é tudo, não tem originalidade nenhuma. E eu aprecio muito que cada um tenha uma coisa diferente, uma coisa que chame a atenção, que se chamando a atenção, aquele que vem hoje volta amanhã. Eu considero como a maior falta de ética. Eu não considero producente você enganar. Atender bem e ser honesto. Bom, eu procuro ser o mais honesta possível, né? E simpática. Às vezes você não consegue ser muito simpática. Muito obrigada. Sério? De nada, que é isso. Não, aqui é bem variado o público. No meu caso, eu trato todos igualmente. Eu acho que certos objetos devem ser preservados. E eu entendo que muitas pessoas parecem que já não têm mais esse compromisso com a história. Eu entendo que a história é algo que, se você não considerar a história, você não consegue, então, preservar-se para o futuro. Mentir pra mim. Você tem de
Temos aqui um Lego de 85, completo. Criou uma feira paralela, que ali é complicado. Então, a gente não pode deixar que eles entrem para dentro da feira. É feira do rolo. Mas lá também não é feira do rolo ou é feira só de antiguidade? Porque a antiguidade que vem de lá vende aqui. Eu tenho 30 anos aqui de Bela Vista. Eu conheço essa feira aqui há 30 anos, na Feira do Bexiga, a famosa Feira do Bexiga, não é verdade? Então eu acho, se chegou um ponto em que eu tinha uma loja lá dentro e não tenho condições de ter mais, por causa da burocracia, da papelada e tal, que tem que manter uma loja lá dentro, porque não é barato, todo mundo sabe. Então, poxa, eu passei pro lado de cá. Então eu acho injusto o Rapa chegar aqui, ou a polícia, sei lá, e levar tudo, achar que todo mundo é desonesto, é indigno, vai todo mundo e acabou, não é assim. Porque assim como tem pessoa errada aqui, tem lá dentro, ou você acha que não? Cadê o Costa?